Igreja Presbiteriana do Brasil, surgimento e missão. A Igreja Presbiteriana do Brasil completa hoje 161 anos. A sua história é marcada pela fiel exposição das Sagradas Escrituras. Foi assim desde o começo. Ashbel Green Simonton ouviu um sermão pregado pelo reverendo Charles Hodge, e isso o levou a se preocupar com o trabalho missionário em terras estrangeiras. A este respeito, Simonton registrou: "Foi aí que resolvi examinar com seriedade e oração a missão no exterior e a não permitir que coisa alguma interferisse com essa decisão. Resoluto em levar o Evangelho àqueles que não conheciam, Simonton candidatou-se para a obra missionária. Ele estava disposto a ir para qualquer campo no globo. Todavia, seus pensamentos especialmente se voltavam para o Brasil. Aprouve a Deus trazer Simonton à nossa pátria. Numa quinta-feira, dia 9 de agosto, ele avistou o porto do Rio de Janeiro e em seu diário escreveu: "Minhas emoções eram tão conflitantes que não seria possível descrevê-las com fidelidade. Os sentimentos predominantes eram contentamento pelo final feliz de uma longa viagem e o temor pela grande responsabilidade e pelas dificuldades do trabalho que esperava por mim." No dia 12 de agosto de 1859, Simonton desembarcou no Brasil e, após alguns dias se inteirando da nova realidade em que se encontrava, declarou: "Sinto-me encorajado pelo aspecto das coisas e esperançoso quanto ao futuro. Existem indicações de que um caminho está sendo aberto aqui para o Evangelho." Depois de muito esforço para aprender o português, Simonton realizou o seu primeiro trabalho em português, que foi uma escola dominical. Ele destaca em seu diário a presença das crianças nessa atividade. O trabalho presbiteriano no Brasil frutificou e em 22 de abril de 1860 foi fundada a primeira igreja presbiteriana no Brasil, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Em 1864 surgiu o primeiro periódico evangélico do país, a Imprensa Evangélica. Em 1865, o primeiro presbitério, o Presbitério do Rio de Janeiro. Em 1867, o primeiro seminário. O reverendo Ashbel Green Simonton morreu vitimado pela febre amarela aos 34 anos de idade, em 1867. Mas Deus, o nosso bom Deus, continuou usando outros servos dele para o progresso da Igreja Presbiteriana do Brasil. Citamos Alexander Blackford, Franz Schneider, Reverendo José Manuel da Conceição,
George Chamberlain. Diversos outros irmãos se esforçaram na obra, de modo que, pela bondade de Deus, a Igreja se desenvolveu, consolidou-se, tal como a conhecemos em nossos dias. A missão da Igreja Presbiteriana do Brasil é glorificar a Deus. A missão é clara e profundamente arraigada na Palavra de Deus. Contudo, não é uma tarefa fácil cumpri-la, visto que, dia após dia, a Igreja sofre a tentação de se amoldar a este século. Que Deus, em sua graça, nos auxilie a continuarmos firmes em nossa missão de glorificar a Ele, pregando a Bíblia com fidelidade, assistindo aos necessitados com amor e evangelizando os perdidos com afinco. Nos anos que se seguirão, até a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.